Teve uma vez, há uns 2 anos atrás, que viralizou um podcast de uma pessoa reclamando que os amigos dela não torciam por ela profissionalmente. E aquilo ali tomou uma proporção, porque um monte de gente começou a falar que era um absurdo os amigos da pessoa não torcerem pelo trabalho dela. E muita gente se identificou, cara, por que que os meus amigos, as pessoas que mais me conhecem, têm dificuldade de vibrar com a minha felicidade? E aí 2 coisas me vieram à mente. Eu até na época cheguei a gravar um podcast sobre o assunto. A primeira e mais óbvia é: o que é que você precisa que as pessoas vibrem com a sua felicidade? Por que é que quando você está feliz, quando você tem uma conquista, você tem necessidade de falar aquilo para o outro e necessidade de que o outro te reconheça como grande? Por que é que te incomoda tanto seus amigos não curtirem o seu post no Instagram, não valorizarem o seu trabalho, não serem seus clientes, escolherem consumir de outras pessoas? Será que é porque de fato aquilo ali faz brutal diferença na sua empresa? Ou será que é porque dentro de você existe uma necessidade de reconhecimento que você colocou nessas pessoas e que quando elas não te valorizam, você logo fala: não me valoriza porque tá com inveja? Será que a gente tem tanta coisa assim acima dos outros para ser invejado? Eu acho que é muito fácil a gente dizer que quando o outro não valoriza o nosso trabalho, quando o outro não bate palma para o nosso sucesso, a pessoa tá com inveja. Às vezes, simplesmente, o que é sucesso para você não é sucesso para o outro. Às vezes você está falando: nossa, eu estou vivendo a vida dos sonhos, a minha amiga é incapaz de bater palma para a minha vida, mas para ela, aquilo ali que você está vivendo não é sucesso. A métrica de sucesso dela é outra. Ou talvez o seu trabalho faça muito sentido para um monte de gente, mas para aquela pessoa que você queria tanto que validasse seu trabalho, ela simplesmente não acha o seu trabalho tão incrível assim. A verdade é que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente não recebe a validação do outro e se sente incomodado é: que é que eu preciso tanto dessa validação? Por quê? Tem um monte de amigas minhas que provavelmente não consomem meu conteúdo, sei lá, não gosta do meu trabalho, ou enfim, pode ter um monte de gente, só que isso nem tá no meu radar. Quando eu deito pra dormir, eu não tô pensando: ó, fulana curtiu meu post, mas a fulana não curtiu. Fulana virou minha aluna, mas a fulana não virou. Simplesmente eu entendo que o outro é livre para gostar do meu trabalho se ele quiser. E graças a Deus, eu já fundamentei a minha autoestima de tal forma que eu não me faço mais dependente da validação dos outros. Porque houve um tempo em que eu era essa pessoa. Nossa, fulano não elogiou minha roupa. Nossa, fulano não curtiu meu post. Nossa, fulano não falou nada sobre meu namorado novo. Tudo eu sentia que eu precisava ser aplaudida e validada pelos outros. E no fundo, isso não era problema do outro. Quando fulano não me validava, o problema que ficava escancarado, já que aquilo me tirava o sono, era a minha necessidade de validação. Então, toda vez que você gasta muita energia pensando por que é que fulano não valoriza o seu trabalho, por que é que fulano não aplaudiu a sua roupa, por que é que fulano não te elogiou, para pensar ao inverso. Por que é que eu preciso tanto que fulano faça isso? Esse é o primeiro ponto. Ainda focando nesse podcast, né? Por que é que as pessoas têm dificuldade de aplaudir pessoas que elas conhecem lá de trás e que foram muito longe, que fizeram muito sucesso? E aí eu acho que você vai se identificar porque todo mundo tem alguém que já viveu uma trajetória de sucesso. Poxa, a gente partiu do mesmo lugar. Quando eu conto esse caso, eu nem penso em mim, tá? Eu penso numa amiga que é conterrânea na mesma cidade, que fez muito, muito, muito sucesso. E todas as vezes que eu sento numa mesa, pelo fato das pessoas saberem que eu conheço ela e que a gente é amiga, alguém sempre tenta puxar um ponto de crítica para com essa pessoa. Ocorre que eu não tenho nada a criticar. Eu acho a pessoa extremamente bem-sucedida, ela é sempre muito gentil e educada comigo e eu gosto dela. Mas eu vejo uma necessidade muito grande de pessoas que vieram do mesmo lugar que ela, ou às vezes que, vou colocar bem entre aspas, que a consideravam inferior e que viram a trajetória de sucesso da pessoa. E aí a minha leitura disso é a seguinte: todas as vezes que uma pessoa se incomoda muito com o seu sucesso, significa que você mostra para aquela pessoa que era possível fazer um movimento de crescimento que ela não fez. Então não é que ela está incomodada com o seu sucesso, porque concorda que o seu sucesso não muda nada na vida da pessoa? A vida dela é a vida dela. Se você está fazendo sucesso ou não, ela vai dormir e acordar sendo a mesma pessoa. Só que o seu sucesso espelha para ela todos os movimentos que ela não fez, todo o desperdício do potencial dela que ela deixou existir. Então, quando você vê uma pessoa que partiu do mesmo lugar que você, indo muito mais longe que você e se sente incomodado, no fundo não é um incômodo com o sucesso da pessoa, é um incômodo com a sua falta de movimento.
Porque o movimento do outro te mostra que era possível, mas você não foi, você não fez. E aí a sua frustração parece até ser um problema que você tem com o coleguinha. Mas em última instância, eu acho que tudo que nos incomoda sempre denuncia algo dentro da gente. Então, todas as vezes que você sentir que o sucesso de alguém te incomodou ou que você, mesmo que inconscientemente, queira criticar alguém, pare e pense, o que é que está me incomodando? Eu costumo dizer que a inveja é algo que todo mundo sente, mas ninguém tem coragem de admitir. Eu não sei você, mas eu nunca sentei numa mesa com uma amiga que sentou, olhou pra mim e falou assim, amiga, tô com muita inveja de fulano. Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi. O que acontece é que quando a pessoa tá com inveja, ela senta na mesa e ela vai tentar diminuir o outro. Ela fala assim, você viu que fulano tá fazendo sucesso? Mas aqui, você já viu o marido dela? Não, mas aqui, aquilo ali não me engana não. Mas você já viu como que ela tá fazendo sucesso? Ah, mas aqui, ai cara, não precisa, né? Enfim, é uma série de críticas pra tentar, através do próprio discurso, desmerecer o sucesso do colega, porque o sucesso do colega me lembrou que eu não fiz o movimento que eu poderia pra ter o mesmo sucesso, e aquilo me incomodou. E ao invés de buscar o meu próprio movimento, eu vou lá e uso das críticas pra, na minha própria medida de sucesso, pelo menos mental, tentar reduzir o outro. Então eu falo, tá, beleza, foi longe, mas eu costumo dizer que gente frustrada sempre tem um mas pra falar. Então a pessoa tá feliz, mas, tá magra, mas, tá rica, mas, por que a gente tem que colocar um mas no sucesso do outro? Quando o outro tá feliz, numa esfera que eu também tô feliz, aquilo não me incomoda. Sabe aquela máxima de que gente feliz não enche o saco? Isso é muito verdade. A gente só sente inveja de coisas que a gente desejava ter e não conseguiu conquistar. E aí quando a gente vê alguém saiu atrás da gente ou que saiu do mesmo lugar, conseguiu, aquilo ali mostra pra gente o quê? Era possível, mas eu não fui lá e fiz. Ao invés de falar parabéns para fulano que foi lá e fez, ou de às vezes até se inspirar no movimento de fulano, a nossa tendência natural é tentar diminuir aquele movimento, ou tentar dizer que não era legítimo, ou tentar de alguma forma reduzir aquelas conquistas. Por quê? Porque a felicidade do outro, ela vai sempre ser um incômodo ou uma ofensa para quem ainda não é feliz. A liberdade que o outro conquistou, ela é ofensiva para quem não é livre. Então, se você tem uma amiga que consegue, tem a liberdade, vou pegar uma liberdade sim, de falar o que ela pensa, e você é uma pessoa que sempre guardou as coisas que você pensa, que você tem um medo danado de desagradar, ou te ensinaram que mulher não fala o que pensa, mulher só concorda. Quando você vê uma outra mulher falando o que pensa, chama ela de agressiva, você fala que ela é atrevida, sei lá, você tenta descredibilizar. Porque no fundo existe dentro de você um desejo de também poder falar o que você pensa. Só que essa liberdade não foi por você conquistada. E aí você tenta diminuir a liberdade do outro ou criticar. Porque para quem não é livre, a liberdade do outro é ofensiva. Para quem não é feliz, a felicidade do outro é ofensiva. Para quem não é bem-sucedido, o sucesso do outro também é bem ofensivo. Então, a gente precisa parar de se perguntar por que é que as pessoas não nos validam, por que é que as pessoas foram tão longe e começar a pensar assim, cara, por que eu preciso da validação dos outros? E quando eu não dou a validação que o outro merece, será que o sucesso do outro, o movimento do outro, as conquistas do outro, a liberdade do outro me incomoda? E se me incomoda, por que é que me incomoda? E quais são os movimentos que eu poderia fazer para também conquistar aquilo? Porque tem algo interessante sobre a inveja. A gente só inveja aquilo que a gente deseja. Aquilo que a gente não deseja passa despercebido. Se passar uma Ferrari agora na minha frente, eu não vou nem saber se é Ferrari, se é Lamborghini, se é Porsche, eu não faço a menor ideia. Não entendo nada de carro, não tenho o menor tesão em desejo por carros, dificilmente eu vou invejar o seu carro. Agora, eu posso invejar a sua capacidade de jogar tênis, eu posso invejar a sua capacidade de tocar piano. Se você me falar que você mora em Londres, eu vou te invejar se for em Mayfair, mais ainda. Só tá no nosso radar aquilo que nos interessa. A conquista do outro, que nem nos interessa, ela vai passar despercebido. No máximo, você vai bater palma e falar parabéns. Quando incomoda, é porque tem um pedacinho da gente que também queria aquilo, e ou a gente não tem liberdade suficiente para admitir que queria, e aí a gente começa a moralizar os nossos desejos. Então vamos pensar, fulano conquistou a Ferrari, imagina que eu gosto de Ferrari, não é o caso, mas aí meu pai me ensinou que gostar de Ferrari é fútil. E aí eu fico olhando pra Ferrari do outro, eu queria, a Ferrari passa, eu falo, nossa, mas eu falo, ai, que futilidade gastar tanto dinheiro com uma Ferrari, entende? Eu tento desmoralizar, porque aquilo ali, apesar de ter me pegado, passou pelo meu radar. Se eu critiquei, passou pelo meu radar, senão teria passado despercebido. A Ferrari passou, eu não ia ter nem visto, mas chamou a minha atenção. Só que eu não me dou a liberdade de desejar aquilo. Aí eu moralizo e finjo que eu não quero. E aí eu vou guardando frustração do lado de dentro. Ou então, porque eu até consigo admitir que queria, mas eu ainda não consegui conquistar. E aí a minha única chance é tentar reduzir a conquista do outro. Deslegitimizar, será que existe essa palavra? A conquista do outro, porque eu não fiz os meus movimentos para ter a minha conquista.
Então, em última instância, se eu tô incomodado porque as pessoas não me validaram, eu preciso me perguntar por que é que eu tenho tanta necessidade de ser validada. E se eu não consigo validar a conquista alheia, eu preciso perguntar se é porque simplesmente aquela conquista não me interessa, mas aí nesse caso nem vai passar pelo meu radar, ou se é porque, de uma maneira consciente ou não, eu também desejo não conseguir me prover e aí me incomoda que o outro tenha conseguido fazer o caminho que eu ainda não fiz.